hoje ela ficou em casa, mandou um beijo para todo mundo, e eu fui, acendi a luz do jardim, notei que o meu querido Petrônio já tinha chegado, estava lá fora. Aí eu falei, coitado, ele não sei quanto tempo faz que ele está esperando, deixa eu correr. E corri, passei pelo meu amor, a minha biblinha, que é o meu casamento adulto mais antigo, é com aquela Bíblia. Ela existe há 57, 58 anos e está comigo há 52. E foi só nela que eu li, usei, preguei todos os dias da minha vida. Quando eu cheguei aqui no carro, que eu estava sentindo assim, me sentindo desmembrado, amputado, falei, meu Deus! Quase que eu pedi perdão à Bíblia, como se ela fosse um ente vivo. Ela já anda comigo há tantos anos, o meu amorzinho. Já rodou a terra inteira comigo, não sei quantas vezes. Tudo que é planeta biboca, de Bangu 1 a qualquer palácio governamental, em qualquer lugar, ela ali, a mesma bichinha companheira. Então, eu vim para cá e aqui não adianta nem pegar a Bíblia no celular, porque não entra celular aqui também, é um bunker. Esse lugar tá bom para quando tudo ficar muito ruim. Vem, fecha a porta, corta tudo, espero que nem radiação penetre tanto, porque também comunicação nenhuma aqui dentro, né? Aí, mas não precisa. Graças a Deus está tudo na minha mente e no meu coração. E eu acordei hoje com um texto falando sozinho dentro de mim. É um texto em Zacarias, no capítulo 13, que diz: pois eu, o Senhor, vos digo que ferirei o meu amigo, o meu pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Eu, porém, me voltarei para as pequeninas. Eu acordei com isso dentro do coração. Ferirei o meu amigo, um pastor amigo de Deus. E é Deus dizendo: ferirei o meu amigo, o meu companheiro. É uma manifestação rara. Você lê em toda a Escritura uma alusão a quem quer que seja, nesse nível de Deus dizendo: esse pastor, que é meu amigo, que é meu companheiro, será ferido, e as ovelhas ficarão dispersas. E aí foi o que se evocou em relação a Jesus, quando ele foi traído, entregue e tudo. O texto citado como profecia para explicar e criar uma correlação entre o que estava acontecendo nos evangelhos, na vida de Jesus, e profecias do Velho Testamento, dentre várias, essa é uma que é evocada, porque nenhum pastor foi mais amigo, foi mais companheiro de Deus do que Jesus. E isso no Novo Testamento é aplicado para explicar a dispersão dos discípulos, dos apóstolos, que vocês lembram, quando Jesus é preso, como eles se dispersam imediatamente e desaparecem, e os que ficam com uma curiosidade mórbida, querendo ver o que vai acontecer, como foi o caso mais topicamente exemplar de Pedro, que chegou aí para o pátio da casa do sumo sacerdote para ficar vendo pelas beiradas, num voyeurismo mórbido, os maus tratos que Jesus sofria lá dentro, enquanto daqui
a cada pergunta que lhe vinha, ele negava que tivesse qualquer informação, conhecimento ou soubesse quem era aquele que lá dentro estava sendo maltratado e ele aqui de fora olhava sem perder nada, mas ao mesmo tempo sem desenvolver nenhuma raiz de compromisso e de atitude, e acabou que ele foi o disperso mais exemplar, mais tópico, mais arquetípico dos que dispersaram-se. Embora todos tenham se dispersado, exceto as mulheres, que foram as mais perseverantes sempre em todas as circunstâncias até o fim. E eu acordei com aquele texto, mas sobretudo com a parte final do verso. Para quem já achou, eu vi que você achou aí no seu texto em Zacarias, né? Você quer ler para nós em voz alta? É o 7. Pode ler em pé. Pega o pastor, espalhar, fiel, a mas volverei a minha mão para o Isso. A minha, não vai deixar, a minha Bíblia é mais meiga, essa é uma versão mais antiga, na revista atualizada ela tem mais meiguice. E no final ela conclui dizendo, eu porém volverei o meu olhar para os pequeninos. E aí, do texto, eu fui para a aplicação mais intensa, veemente e profunda dele em Jesus, que aconteceu 400 anos, um pouco mais, dessa época na qual o texto foi escrito. E de Jesus eu fiz uma viagem até o dia de hoje, vendo como todas as vezes que aqueles que são referência e vivem como amigos de Deus, como companheiros do amor de Deus, são por alguma razão feridos, seja pelas calamidades da vida, pelas circunstâncias, por essas espadas invisíveis que machucam, que acabam, que às vezes aparentemente eliminam a pessoa, que destroem o significado da referência que ela carregava para tantos, tantos e tantos. E, inevitavelmente, isso acabou viajando para dentro da minha própria vida. No ano de 1998, eu via a referência que eu era no país inteiro e no mundo todo entre os cristãos, e vi como quando a espada me feriu, e o que aconteceu, como houve uma dispersão, um vácuo enorme, entristecedor para o meu coração profundamente. E ao mesmo tempo, o meu coração começou a ter esperança de que o Senhor se voltasse para os pequeninos, começasse a reunir os que estavam abandonados, desprovidos de carinho, de cuidado, de pastoreio, de aconchego, como hoje já se vê. O maior grupo, o segundo maior grupo cristão do Brasil, não são nenhuma das denominações convencionais. O maior grupo é a Convenção Geral das Assembleias de Deus, com 24 milhões de membros, e o segundo maior grupo é do pessoal que não aguentou e que se dispersou, que não encontrando mais pastor, nem evangelho, nem mensagem, nem acolhimento, nem sinceridade, disse, eu quero o Senhor, quero andar com Ele, mas eu não aguento mais os que arrancam a unha da gente, a pele da gente, que tiram as carnes da gente, os tendões da gente, que chupam o tutano, trituram os ossos, como diz o próprio Zacarias,
quando ele fala do mau pastor, ele aí é um pastor companheiro de Deus, mas ele antes fala do mau pastor, que é esse que descarna tudo. E ficou esse povo entregue a esses descarnadores de vida humana. Mas alguns disseram, não, eu não vou me submeter a isso, não terei ninguém comigo, mas eu prefiro a minha solitude com Deus do que qualquer tipo de envolvimento com essa maldade praticada em nome de Deus. E esse grupo já é hoje o segundo maior grupo no território nacional. Já são mais de 20 milhões de pessoas que servem o Evangelho de Jesus em casas, em grupos pequenos, em reuniões de oração, que buscam a espiritualidade do Evangelho, que nos ouvem nos ambientes digitais, que mandam para todos os lados, que espalham essa palavra, que vão se alimentando, vão crescendo, outros vão se animando, vão aprendendo e vão repetindo aqui, ali. E eu estou fazendo esse estímulo já há 28 anos, desde que a espada me atingiu, que eu comecei a estimular pessoas a serem multiplicadoras desse Espírito. E a ensinarem umas às outras a andarem com as próprias pernas. Porque, eventualmente, daqui para frente, os dias serão cada vez piores. E cada um de nós aqui vai aprender, ter que aprender a andar com as próprias pernas. É claro que a gente tem prazer em vir, em se reunir, em se aconchegar, em aprender de quem eventualmente tem mais experiência, já viveu mais, tem mais a compartilhar. Tudo isso é saudável. Todavia, não é condição sine qua non para a nossa caminhada pessoal e espiritual, porque o que Jesus objetiva, conforme ele diz de si mesmo, em João no capítulo 10, dizendo que ele é o bom pastor, é que a gente aprenda a ouvir a voz dele. E a gente ande seguindo a ele. Ainda que o mundo inteiro tome outra direção. Ainda que essa atitude de oposição seja interpretada da maneira mais perversamente hostil contra você, mas ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E de maneira nenhuma seguirão a voz dos estranhos. Com o estranho, com o estelionatário, com o falsificador do Evangelho, eu não vou. Não importa o tamanho da congregação, eu não irei. Agora, tem uma questão. É que você não alcança essa maturidade, não se torna um desses pequeninos que aprendem a olhar direto para a luz e receberem do Evangelho e da palavra de Jesus essa sedimentação, esse cimentar da estrutura, da pedra angular no nosso coração, nos fundamentos do nosso ser, da nossa consciência, e que também nos traz alegria e pacificação, com companhia ou em profunda solitude, chega a um ponto em que a maturidade se desenvolve e a gente tem prazer no convívio, mas a gente aprende a andar olhando para a luz, mesmo que todos desapareçam da vida da gente. Todos. Mas aí a gente cai num outro problema, que é saber qual o nível de instrução, de consciência, de lucidez, de compreensão, de consistência, de substância que a gente conseguiu desenvolver com saúde acerca daquilo que nos dá segurança no próprio coração. E o que nos dá segurança, de acordo com Jesus, é o Evangelho.
É Ele que nos dá essa segurança. Aí a maioria aqui diria, não, isso aí é óbvio demais, eu sei, não é, Caio? Não sabe nada. Você não conhece o Evangelho. A maioria, eu estou falando só desse grupo que está aqui. Eu não estou falando dos milhares e milhares que vão me assistir de quarta-feira para frente no mundo inteiro. Aí o número cresce para uma quantidade exponencial. Estou falando só deste grupo aqui, presencial. A maioria aqui não conhece o Evangelho. Estão acostumados muitos a me ouvirem pregar, ou a verem. Ah, eu já ouvi essa mensagem, é tão bonita, legal. Mas você e o Evangelho não tem uma relação dessa pessoalidade, dessa amizade com Deus, com Jesus, com o ensino, com a compreensão, com a manifestação viva, absolutamente explosiva, presente, pululante, da verdade de Deus, alimentando a vida da gente, porque a maioria de nós pensa em Evangelho como as coisas que Jesus falou. Aí você pergunta, e o que foi isso? Alguns falam do Sermão da Montanha. Ah, o Sermão da Montanha é um bom exemplo. Aí você diz, então me explica. E aí ele, no máximo, sabe versículos. Foi o que ensinaram a vocês, foi aprender versículos. Não sentidos. Não práticas. Não o aplicativo. Não como transformar aquilo em vivência, em carne, em sangue, com a minha cara, transformar aquilo em mim. Que é o objetivo do Evangelho, é virar eu. O objetivo de Jesus é virar eu em mim. O objetivo do Evangelho é virar eu em mim. E isso é outra coisa completamente diferente de ter passado a vida ouvindo um monte de gente, falando para cá, falando para lá, coisas antagônicas que nem sempre combinam. Na maioria das vezes não tem nada a ver uma com a outra. Você vai ficando tão doido, tão perdido, tão esquizofrenizado, tão parecido com aquele homem de Gadara. Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. É pregador para lá, é pregador para cá, é site, é mensagem. Na internet, então, meu Deus, você termina o dia com aquele blend de malucos falando na sua cabeça, aí vem uma lá e aparece com uma espada na mão, a outra com um escudo, aí vem um outro cara, como eu vi hoje, com uma metralhadora. Se não for no amor, vai ser na bala. Aí uma metralhadora na igreja, no culto. Para todo lado. Aí vocês aí, no meio dessa maluquice toda. Não, mas o Evangelho eu conheço. E eu ouso, não fico ofendido dizer, conhece nada. Muito pouca gente aqui, de fato, fez a viagem insólita do Evangelho. Lembram daquele filme dos anos 70, com, acho que era o Dennis Quaid, que foi diminuído, miniaturizado e colocado numa corrente sanguínea, e viajando pelo corpo humano inteiro. O nome do filme é Viagem Insólita. No Evangelho tem que ser a mesma coisa, eu tenho que entrar nesse corpo do Evangelho e fazer essa viagem insólita por dentro dele, para ir vendo todas as coisas, o coração de Deus, o amor de Deus, as entranhas da paixão de Deus por mim, conhecendo essa graça absolutamente para além de palavras, mas como experiência e vivência. E aí,
isso tudo ainda quieto, acordando com essas realidades na minha mente. E eu acabei indo para Mateus, no capítulo 13, para minha amiga, que é a única que parece que está com Bíblia aqui na mão. Mateus, no capítulo 13, versão revista e atualizada, que é a que eu leio, da Sociedade Bíblica do Brasil. Aí tem tudo escrito. Tem até inglês, aramaico, hebraico, tudo que você quiser. E aí, pois bem, Mateus 13, parábola do semeador, que é como começa. Mateus 13, Jesus dizendo sobre o reino de Deus e o reino dos céus. Aqui ele compararia o reino de Deus, a ação de Deus, o reino do sublime invadindo e penetrando o coração humano e plantando na gente o que tem a durabilidade eterna, para nos transformar de mamíferos em filhos de Deus. Eu até estou com tudo na cabeça, mas eu agradeço mesmo para você, meu amorzinho. Deus te abençoe. Está tudo aqui, se você quiser eu cito de cor. Então, na realidade, o desejo dele é esse, que cada um daqueles discípulos que estavam andando com ele aprendesse o significado de ter a realeza de Deus estabelecida no coração. A sublimidade do conhecimento, do entendimento, que se transforme em mente de Cristo, que gere pensamentos diferentes, que produza atitudes diferentes, comportamentos diferentes, fruto de vida, que seja semelhante à natureza de Deus manifesta no comportamento, na vida, nos gestos, nos atos de quem Jesus é, foi e nos chamou a ser. Esse é o Evangelho. Não dá para resumi-lo num versículo. Como quando eu era criança, os professores de escola dominical diziam: se você não quiser saber mais nada sobre o Evangelho, decore este versículo. Aí te citavam João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Aí, bom, isso aí é fácil. Eu era o maior cretino desse mundo, mas esse versículo eu sabia de cor, como eu sabia metade dos salmos, porque eu era obrigado a ler para minha avó, que era cega e muito crente. Leia, Caio Fábio, uma mente boa, uma memória excelente. Eu passava os olhos, tudo grudava na minha mente, para o bem e para o mal. Outras coisas também ruins eu decorava com a maior facilidade. Mas ia acontecendo. E sempre foi assim. E eu sabia que, de fato, não era através de decorebas de versículos da Bíblia que ninguém iria, de fato, assimilar coisa alguma daquilo, se aquilo era a verdade para ser vivida. Foi quando meu pai se converteu, lendo o Novo Testamento sozinho, e eu vi, pela primeira vez na vida, eu vi, com 13 anos de idade, uma transformação, uma metamorfose, uma lagarta que saiu do casulo e virou uma borboleta linda, maravilhosa, colorida, que era meu paizinho, forte, intenso, inteligente, lúcido, genial e puro, santo, doce, meigo, acolhedor, perseverante, cheio de renúncia, lotado do Espírito Santo, como ele viveu daquele dia, lendo João 19, quebrantado na cozinha da nossa casa, até os olhozinhos se fecharem dele na minha presença, depois da minha mãe e das minhas irmãs, e eu fiquei com ele 2 meses enquanto ele partia,
lindamente, que morte mais linda, que maneira sofridamente maravilhosa de partir, parecia uma pietà, parecia que a morte dele era uma liturgia de entrega, de amor aberto, literalmente, até o peito aberto, de ponta a ponta. Teve um dia que eu cheguei, o médico disse, dessa vez ele morreu. E eu olhei e eu vi com aquele spotlight enorme em cima da mesa de cirurgia, ele todo aberto, e eu comecei a chorar com a beleza do espetáculo. Vocês não vão acreditar. Chorar. Falei, meu Deus, que pietá, que privilégio. Eu falei, com licença, doutor. Corri para o banheiro que tinha ali, me joguei no chão e chorei, adorei, sem nenhuma tristeza do coração. Adorei ter tido o privilégio de ver a glória de Deus na vida do meu pai. Todos os dias da vida dele. Eu vi o Evangelho, sei que ele é praticável, sei que ele realiza tudo que promete, ele entrega. Eu vi na vida de papai, como eu vi na vida de outros, mas não vi na vida de ninguém, talvez pela proximidade, nada tão lindo e maravilhoso, e também, evidentemente, com uma relação muito grande com o nível de coragem, de valentia espiritual, de uma fé intrépida que Deus deu a ele, desassombrada, linda, como eu nunca vi antes e até hoje não encontrei nada igual depois. Então, eu sabia do que Jesus estava falando. Ele queria forjar aquele tipo de gente carregada com aquele evangelho. E ele começa com uma semente. Uma sementinha. Um semeador que saiu a semear. Aí ele joga uma semente. E naquela semente não tem nada e tem absolutamente tudo. Ela é inexpressivamente insignificante. Eu amo sementes, porque eu sei no que elas dão, o que elas carregam de revolução intrínseca, cada semente. Como cada uma delas tem um poder de repovoar o planeta inteiro, se você deixar. E ele pega essa imagem, não de uma bomba atômica, não de um arranha-céu de Dubai, uma sementezinha. Se o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, outra caiu num chão aparentemente bom, e começou a crescer, a florescer, mas por baixo havia pedra. E ela não pôde penetrar com nenhuma profundidade, e, além de tudo, o calor rescindindo da pedra na superfície logo abaixo foi queimando as suas raízes e ela secou. A terceira semente caiu num lugar onde havia muita concorrência de sementes. Sementes de espinheiros, que crescem muito rápido e se juntam e não deixam o sol entrar e impedem a fotossíntese. E a semente boa, não importa a qualidade dela, vai morrer sufocada pela inadequabilidade do lugar e da propriedade que não oferece a ela luminosidade para ela se expandir num crescimento onde a luz venha direto sobre ela. E uma última, caiu enfim, ele diz, caiu enfim numa boa terra.
e deu fruto a 30, a 60 e a 70 por um. Aí quando ele entrou na casa, ele falou isso do lado de fora, para um grupo enorme de pessoas. Quando ele entrou na casa onde ele estava ficando, vieram os apóstolos, quase sempre capitaneados por Pedro, especialmente porque em Cafarnaum ele ficava muito certamente na casa de Pedro, na maioria das vezes, onde se hospedava à beira-mar, e vêm todos eles dizendo: escuta, a gente não entendeu aquela parábola. E parece ser uma das mais simples que Jesus contou. Mas eles disseram: explica para a gente aquela parábola. O que é aquilo ali? Eu fico me imaginando como é que aqueles caras se sentiram ouvindo aquela palavra. O que foi que suscitou no coração deles diante de um exemplo tão simples, aparentemente tão óbvio, considerando que eles estavam andando com Jesus já há algum tempo, e Jesus toda hora usava alguma ilustração associada aos elementos agrícolas, a terra, a semente, ao crescimento. Ele já tinha dito antes: a terra de si mesmo frutifica. Não era a primeira alusão. Mas o que terá feito com que esses homens, que já tinham sido expostos àquela mesma simbologia, arquetipia, nesse dia agora, quando ficaram sozinhos com Jesus dentro da casa de Pedro, provavelmente, tenham vindo a ele e perguntado: escuta, explica-nos o significado disso. Aí Jesus disse: a semente é o evangelho do reino de Deus. Aleluia. Isso. Amém. Atendeu? Era urgência? Eu conheço esse barulho. No meu ele vive no silencioso, porque eu não aguento ouvi-lo nem sozinho quando eu estou em casa. Imagina, se eu deixasse ele ligado da minha casa, eu não tinha paz para sempre. Fica tocando. Então eu silenciei tudo, não ouço nada. Eu tenho que procurar para achar. Voltando. O que será que aqueles indivíduos tiveram de questão existencial a respeito daquela história? Eu posso supor que a primeira questão é: quem sou eu nessa história que ele narrou? Eu sou o cara onde a semente caiu na beirada? Eu sou o cara que tem essa alegria toda de receptividade, mas tem pedregosidade não muito profundamente instalada no coração? Quem sou eu? Quem sou eu? Será que existem concorrências espinhosas na minha vida que vão abafar tudo, e qualquer que seja a vida de Deus em mim vai morrer? Ou será que eu sou desses em quem existe um potencial de reprodução extraordinária, de 1 para 30, de 1 para 60 ou a 100%? Quem serei eu no meio dessa história? Ou quem será ele? Porque são poucos os que olham para si mesmos. Muita gente só consegue olhar para o outro. Será que Pedro é que é o cara que é, por exemplo, é o mais falante entre nós? Mas será que por baixo tem pedra? Ele é só extroverso? Sim, é como a semente que dá logo, começa a aparecer, mas se for botar raiz para dentro, vai encontrar uma plataforma pedregosa? Ou quem é? Começam a olhar para terceiros, para outros, e fazer perguntas. Ou a pergunta pode ter sido ainda mais básica do que tudo: o que é isso que ele diz que tem esse poder de definir a continuidade da nossa vida, ou bem ou mal?
Que elemento é esse? Que entidade é essa? Que para mim é óbvia. A semente é o Evangelho. Mas eles, quando ouviram ali, podem ter ficado pensando em outro tipo de sêmen, de semente, de elemento a ser introduzido. Porque uma semente é um outro elemento que é plantado em algo que é diferente dele, para que ali ele crie uma gestação frutífera. Que entidade é essa? Que poder é esse? Que coisa é essa? Pode ter sido. E aí Jesus explicou, quando disse a eles, a semente é o Evangelho. O Evangelho sou eu. Tudo que eu ensino, eu pratico o que eu próprio ensino. Eu digo que bem-aventurados são os humildes de espírito, e também digo, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve, porque eu sou manso e humilde de coração. E eu aprendo todo dia com meu Pai, eu vivo em submissão. Ele repetiu tantas vezes, tudo que eu ouço eu pratico, do meu Pai. Mansos. Eles sabiam que era ser manso. Talvez pensassem que era ser um indivíduo absolutamente invertebrado, sem vontade, sem resiliência, sem coragem, sem perseverança. Mas Jesus podia dizer, olhem para mim que vocês vão aprender o que é ser manso. Ser manso não é ser um banana idiotado. É apenas uma pessoa que tem uma força extraordinária para reagir, mas toma a decisão de andar conforme o bom senso, a sabedoria e o que seja apropriado conforme o amor, a verdade e a justiça. Esse é o manso, que se controla, que exerce domínio próprio. Vocês querem saber o que é? Olhem para mim. Cada gesto, cada movimento, cada palavra, cada ensino é por mim vivido, praticado, encarnado, demonstrado e exemplificado, de modo que quem não entendeu a palavra falada, olhe para o movimento, para o andar, para o gesto, para o tratar, para o acolher, para o relacionar-me com todo tipo de gente no laboratório da existência, com os maus, com os bons, com os confusos, com os desprezados, com os marginais, com os supremacistas, religiosos, arrogantes. Aprendam comigo a lidar com todos, com os que são marginais da vida, postos assim nessa condição por outros, com aqueles que são os desprezados, com os estigmatizados, com os que são vistos como entes contagiosos, de qualquer que seja a natureza, de acordo com o preconceito com o qual esse nosso tempo e todos vocês e aqueles que cercam vocês e esse mundo aqui dentro do qual eu estou junto com vocês, julgam e projetam seus julgamentos. Mas olhem para mim, e vocês vão aprender o que é ser filho da semente. O que é se tornarem, de fato, companheiros de Deus, amigos de Deus. E aprenderem a serem os pequeninos que não se deixarão dispersar. Aprendam. E aí você diz, bom, por que você está nos falando isso hoje? Há uma determinada escatologia de gravidade em cada encontro espiritual que a gente faça, onde cada palavra que seja a verdade do Evangelho precise ser absorvida, assimilada, compreendida, entendida e praticada. E foi isso que Jesus deu de presente para eles. Deu instrumentos de autoverificação interior.
Mais do que tudo, essa parábola nos é dada não para ficar observando quem é o outro. Será que esse cara aí é daqueles que marginalizaram o Evangelho? Ou ele é daqueles que tem só essa impressão assim de alegria no recebimento, pede logo para se batizar, diz, eu nunca mais vou sair daqui para sempre na minha vida. Como nesse mais de meio século de existência, lidando aos milhões com pessoas, a maioria dos que chegam para mim diz, olha, o senhor agora tem alguém com você que não te deixa nunca mais. A maioria das vezes eu não sei nem onde eles estão pro resto da vida, eles vão embora com a mesma rapidez com a qual juram ficar para sempre. E os que mais ficam são aqueles que não dizem nada, mas que vão ficando assim cada vez mais perto, vão andando, observando, compreendendo, e eu, no curso dos anos, vou aprendendo com uma intensidade enorme. Eu digo, esse aí, eventualmente, daqui a 10 anos estará aqui, daqui a 20 anos continuará, daqui a 30 anos também, e continuará para sempre. Tem outros que depois é que a gente vê o complexismo do interior deles. E tem aqueles que são pessoas limpas de coração, que encontraram tudo o que queriam e depois daquele encontro não há lugar no coração deles para mais nada a não ser para a exclusividade da ambiência para aquele crescimento e desenvolvimento espiritual da semente eterna. Aí eu quero concluir o que eu estou dizendo, trazendo tudo isso para mim e para você, com a pergunta, quem sou eu? Quem é você nessa descrição? Quem é? Eu encontro pessoas que chegam para mim e dizem, mas que coisa tão importante que o senhor faz. Coisa muito importante, meu Deus, o mundo precisa do senhor, o senhor é uma pessoa importante no planeta, viu? Muito importante. E essa sua mensagem é importante, meu Deus. O senhor concorda comigo? Aí eu digo não. A pessoa às vezes fica me olhando, como um amigo meu outro dia, que me veio com essa exaltação da minha importância e da importância da minha mensagem no planeta. Não é isto, Caio? Falei, não. O que é que eu falei errado? Eu digo, eu não falo nada importante. Importante quem falou foi Platão, foi Sócrates. Até o Nietzsche, na doideira genial dele, disse coisas muito importantes. Freud, Jung. Você pode sair multiplicando, tem muita gente dizendo coisas importantes. Agora, eu não digo nada importante. O que eu digo é essencial para a sobrevivência humana e do planeta, você entendeu? Obrigado pelo elogio, mas eu não quero. Eu vim ao mundo para viver o essencial, aquilo sem o quê, tudo é existência, mas não é vida. Essa semente, essa palavra crescente, é essa compreensão, é esse entendimento, é a capilarização do Evangelho que não para de criar sinapses novas, desenvolvimentos novos, aprofundamentos. Mas tem um detalhe. Se você disser que ele é importante, você já colocou ele à margem do caminho, porque o único lugar de significado para ele é a essencialidade dele. Se o Evangelho não se tornar essencial para a sua vida, se ele for só importante, eu lamento informar, ele é só um dado cultural elegante para você.
e que você usa para dizer, olha, eu gosto disso, porque geralmente as pessoas sinceras com essa mensagem são seres humanos muito bons na sociedade. E isso é muito importante, a gente ter esse tipo, esse contingente de pessoas. Mas o Evangelho não é importante. Ele é caminho, verdade, ouvido, é pega ou larga de vez, ou é ou não é. Mas não é importante. Tem gente aqui para quem o Evangelho é apenas muito importante. Mas não caiu no veio. Não caiu na artéria principal, não entrou pelas carótidas todas e não foi até o ventrículo superior esquerdo do coração. Não foi. Não fez a viagem insólita para os pontos e órgãos mais essenciais da vida em nós. Não. Não passou da epiderme, fica por ali, é importante, mas não carrega essencialidade. Ou a segunda semente. Tem muita gente que, meu Deus, quando ouve falar de amor, de perdão, são pessoas poéticas, são pessoas que nem querem saber quem morreu, o que elas querem é chorar. É aquele tipo que, se você disser alguma coisa que tem um pouco mais de harmonia e de beleza, elas já estão, ai, aleluia, eu quero para mim também. Mas, quando começa a mexer com renúncia, com escolhas essenciais, dramáticas, com decisões, com aquela deliberação de compromisso, o indivíduo logo começa a descobrir que abaixo da camada social, mental e intelectual de prazer, na própria estética do Evangelho, ou na estética da pregação, eu encontro muita gente no curso da minha vida que confunde a estética da minha fala com a estética do Evangelho e pensa que porque gosta de me ouvir falar, está gostando do Evangelho. Mas uma coisa não tem necessariamente nada a ver com a outra. Meu Deus, o que vocês não têm ideia. Quase todo mundo gosta de me ouvir falar. Lá na minha casa está cheio de gente de todos os cultos. Eu não vou nem mencionar a quantidade de cultos. E líderes desses cultos que vão lá porque dizem, nós amamos ouvir você falar. Aí ficam ali emprazerados, engravidados de prazer. E eu depois de algum tempinho eu digo, olha, isso vai querer entrar fundo em ti. E o que é que vai encontrar aí nessa base mais profunda? Quando mexer naqueles elementos de natureza mais antigas, mais culturais, mais parentais, foi assim que mamãe foi assim que papai se manifestou, é assim que eu aprendi na minha cultura. Esses são os ecos perenes da minha educação torta, mas foi a minha e eu não vou negar e acabou. Quando vai chegando naquele âmago, as reações, os endurecimentos, as discussões com o Evangelho dentro do coração começam a acontecer de todos os lados e não raramente o cara chega e diz, é uma pena, o Evangelho é muito bonito, mas ele pede demais, Caio. Como tem gente que, meu Deus, eu passei a vida com pessoas me dizendo, escrevendo, ou falando, ou dizendo, é tudo muito lindo, mas é impraticável. Eu já tentei, mas bateu numa coisa aqui e não passou. Eu digo, foi na pedra, meu filho, bateu na pedra. Não passou porque bateu na pedra. Não é praticável para você, em você, por causa de você, por você ser quem é.
Desculpe, eu não estou ofendendo, mas bateu na pedra. O teu chão é raso. Você vive aonde só dá pé. E você não aceita o mergulho, nem a entrega, nem o abandono, aonde os seus pés não estejam determinando as profundidades e as seguranças. O Evangelho demanda entrega. E implica em desestruturar as nossas estruturas, por mais bem fundadas que a gente crê que as possua, para que a raiz e o espigão dele entrem profundamente, sem limites, porque assim como ele se ancora no trono da graça, o trono da graça tem a sua dimensão mais profunda, não fora de mim, mas dentro de mim. O céu mais profundo é aquele que me habita. O céu mais profundo é aquele que me habita. A dimensão divina mais inexaurível e extraordinária é aquela que me habita. E se encontra todas essas plataformas de defesa empedradas dentro de mim, ele não vai se aprofundar. Ele vai ficar na superficialidade. E deixa eu te dizer, na superficialidade o Evangelho não se cria. Você pode virar religioso, frequentador do caminho da graça, transformar o que não é religião em religião, ou ir para um outro lugar, dizer que é cristão, como a grande maioria, mas não deixaram a raiz dessa semente eterna penetrar nas dimensões mais profundas do céu que habitam a interioridade indevassável do meu coração. E aquela que cai entre os espinhos. Eu só estou dando instrumentos de autoavaliação para você. Não pense em ninguém, só pense em si mesmo, na história da sua vida, do início até o dia de hoje. São aqueles que acham que o Evangelho é de fato o maior barato. Mas não custa nada a gente ter o Evangelho e mais um prazer enorme em comprar armas, em treinar tiro, andar armado, sei lá. Em nome de Jesus eu ainda acabo matando um desgraçado desse. O Evangelho e ideologia de ódio. O Evangelho e não tem nada a ver com quem eu escolho para votar. O cara não presta, mas eu gosto daquele canalha, adoro até o modo safado dele falar, as coisas horríveis que ele faz. Agora, o Evangelho está dentro de mim. Para mim. Mas eu gosto porque o mundo precisa é de um espinheiro como ele mesmo. E é uma multidão de espinheiros, é gente ruim para todo lado, para poder dar jeito nesse mundo ruim, só coisa pior. Aleluia. Aí fica esse Evangelho concorrendo com um jardim de espinhos para todo lado. Parece jardim de Fênix no deserto. Você só acaba decorando o jardim da sua casa só com planta de espinheiro. Tem umas que dão umas flores bonitas, mas não chegue muito perto porque vai ficar todo ferido e cheio de coceira. E o Evangelho, em ti, em mim, não aceita essas tentativas, como eu vejo cada dia mais, com a proliferação de loucuras faladas em nome de Jesus, ou não,
na internet, mas tem uma multidão em nome de Jesus. Aí o cara chega ali, fala a maior barbaridade do mundo em nome de Jesus, que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou, mas é falado em nome dele, aí vira outra coisa, aí todo mundo diz, mas eu gostei daquele velhinho, ele fala manso. Tem um velhinho nordestino aí na internet que só fala bobagem. Ele é formado em 16 mitologias diferentes. E ele é agradável de ouvir. Ele é manso no falar. Você começa a ouvir, é agradável, ele vai. E ele vai te empurrando. Todo tipo de confusão, de mistura, de loucura, e vai bater no liquidificador da cabeça dele. Ele é um nordestino agradável, bom de papo. E quanta gente boa eu já vi dizendo, o senhor já viu aquela pessoa? Eu gostaria de ver um podcast de vocês dois. Aí eu digo, olha, ou você não me entendeu ainda, ou não entendeu a ele. Não, mas vocês são as pessoas que falam mais tranquilo na internet. Eu digo, só isso. É só o tom. Porque os nossos conteúdos são tão gritantemente antagônicos que se você entendesse ou o que eu digo ou o que ele diz, você não faria uma proposta dessa. Mas é o pessoal que se acostumou com a conciliação de tudo com tudo. Que não entende que chega uma hora que você tem que dizer não. O meu pastor é esse, é aqui que eu me alimento, é desse modo que eu aprendo, é aqui que eu vou seguir, é com essa consciência, eu não vou fazer misturas, eu estou satisfeito crescendo, me aprofundando, e não fica com esse frenesi de construir um panteão de interesses, porque no fim de tudo, o que não sobra é luz nenhuma entrando, virou aquele domo de espinhos. E o Evangelho vai perdendo toda a sua vitalidade, alegria, graça, privilégio, expansão, prazer e gozo no ser da gente. O que é aquele quarto elemento que cai numa boa terra, assim chamada por Jesus? Senão aquela terra onde o Evangelho nunca está na marginalidade de nada, ele é sempre o centro. Ele não está na superficialidade dos nossos interesses passageiros, mas ele penetra as entranhas mais profundas da gente e a gente não oferece nem discussão, nem debate com o Evangelho. A gente deixa ele entrar e botar a âncora dele na fossa das Marianas do meu ser, lá no mais profundo da minha alma. E concorrência nenhuma. Eu ouço tudo, sei tudo o que está acontecendo, mas é só Jesus que é a minha chave hermenêutica. É só dele. Por isso eu posso ouvir, discutir, conversar, ler qualquer negócio, porque Evangelho é tudo em mim. As outras coisas são apenas manifestações do caldo cultural de uma geração, de uma época, e eu gosto de saber tudo que me precedeu no conhecimento da história humana,